Você sabe a diferença entre ter a sua CNH suspensa ou a sua CNH cassada? Bem, eu sou o Rodrigo Gonzalez, cofundador do Dr. Multas, e hoje eu estou aqui para tirar essa dúvida muito importante e que discute duas das principais penalidades do nosso Código de Trânsito brasileiro. E bem, é muito importante que você saiba qual é essa diferença, porque assim você consegue entender melhor quais são os seus direitos e os seus deveres enquanto motorista. E essa e outras dúvidas muito importantes para a vida do motorista a gente compartilha aqui no canal do Dr. Multas, que você pode se inscrever para não perder nenhum conteúdo e ficar sempre atualizado sobre tudo o que acontece no direito de trânsito brasileiro. Mas bem, vamos ao conteúdo de hoje. Hoje eu quero falar para você sobre a diferença entre a CNH suspensa e a CNH cassada. E aqui tem alguns elementos que são bem importantes. Na suspensão, existe aqui um próprio entendimento que deriva do nome da penalidade. O motorista ele é penalizado e precisa passar por um curso de reciclagem para recuperar o seu direito de dirigir. Enquanto que na cassação o caminho é mais difícil, a penalidade é mais dura. É preciso fazer todo o processo de formação novamente. Então aqui a gente fala em recuperar e aqui é todo o processo de formação novamente e tirar uma nova habilitação. Nesse vídeo eu vou te explicar todas as diferenças entre a cassação e a suspensão e como que você deve agir em cada uma delas. E, claro, se você foi multado, se você tem um processo de suspensão e cassação e quiser a nossa assessoria para que, além desse conteúdo, a gente analise o seu caso específico, você pode enviar a sua notificação no link que tem aqui da descrição do vídeo, tá bem? Vamos lá. A suspensão da CNH primeiro. A suspensão da CNH está prevista no artigo 261 do Código de Trânsito Brasileiro e nela o motorista perde temporariamente o seu direito de dirigir. Por isso a palavra suspensão. O direito de dirigir ele fica suspenso durante um período, ele fica lá com uma restrição temporária do direito de dirigir. Essa suspensão ela é prevista em dois momentos diferentes. A suspensão ela pode acontecer pelo cometimento de uma infração autossuspensiva ou então pelo excesso ou o acúmulo de pontos na CNH do condutor. Então essas são as duas formas que podem gerar a suspensão do direito de dirigir de um condutor. Vamos lá a cada uma delas especificamente. As infrações autossuspensivas são aquelas que dentro da lei têm diretamente a previsão de restringir o direito de dirigir do condutor. Então são aquelas que têm como penalidade direta a suspensão da CNH. Essas condutas elas estão especificadas nos dispositivos infracionais. Aqui a gente traz alguns exemplos de dispositivos infracionais que têm essa previsão. Disputar racha, que é o artigo 173, dirigir sob influência de álcool ou então recusar-se ao teste do bafômetro. Bem, a gente pode ver aqui que essas infrações elas são infrações bastante graves e que trazem ou geram muito risco ao trânsito coletivo. Por isso, o legislador, trazendo um elemento que trouxesse uma gravidade ou um rigor maior para essas infrações, para procurar coibir de uma forma mais incisiva esse tipo de cometimento de infração. Bem, vamos lá. O que é a suspensão pelo excesso de pontos? Essa talvez seja a forma de suspensão mais famosa que a gente tem no nosso Código de Trânsito Brasileiro, que é a restrição ao direito de dirigir por um motorista que comete um volume de multas que soma pontos o suficiente para que tenha essa restrição na carteira. Essa é uma forma que o Código de Trânsito Brasileiro previu de impedir que os motoristas cometam multas com uma recorrência e possam aí estar sempre prejudicando o trânsito coletivo. Por isso, existe essa previsão. E, segundo a última atualização do Código de Trânsito Brasileiro, a gente tem aqui os limites de pontos que passam a ser regressivos desde o ano de 2021. E para que a gente possa entender isso, a gente tem um limite de pontos de 40 pontos para os motoristas que não cometerem nenhuma infração nenhuma infração gravíssima dentro do período de 12 meses. E caso os motoristas cometam essas infrações gravíssimas, o limite de pontos ele passa a regredir. E aí, caso ele cometa uma infração, ele passa a ser de 30 pontos e caso ele cometa duas infrações gravíssimas, passa a ser de 20 pontos. Isso aqui é muito importante porque é uma diferença bastante considerável e cada infração gravíssima sozinha já gera 7 pontos na carteira do condutor. Então,
Caso ele cometa as duas infrações gravíssimas, ele fica na iminência de ter a sua CNH suspensa pelo acúmulo de pontos. Um outro ponto importante aqui é que esse acúmulo de pontos ele deve ocorrer dentro de um período de 12 meses. Então, a contar da primeira infração, se tem 12 meses para que o motorista tenha esses pontos cumulados. E claro, passados os 12 meses, aqueles pontos anteriores prescrevem, mas passam a sempre ser apurados dentro desse intervalo de 12 meses. Muito bem, vamos lá. Para a cassação da CNH agora. A cassação da CNH ela é prevista no artigo 263 do Código de Trânsito e é a penalidade mais rígida que a gente pode ver no nosso Código de Trânsito e ela é bem mais rígida do que a suspensão. Na prática, ser penalizado com a cassação é perder o direito de dirigir. Esse direito que foi concedido na primeira habilitação. E, claro, a penalidade de cassação ela tem uma duração maior do que a penalidade de suspensão. Mas vamos aqui à regra. Como que pode haver essa cassação da carteira? Se o motorista for condenado por uma infração penal, ou também chamado um crime de trânsito, e aí essa cassação ela partirá de uma ordem judicial e não de um processo administrativo. Se o motorista reincidir em uma infração autossuspensiva, ou seja, se ele cometer essa infração mais de uma vez dentro de um período de até 1 ano, se o motorista for flagrado conduzindo veículos com a CNH suspensa, ou seja, o motorista já teve a suspensão da CNH durante o período em que ele está com a restrição ao direito de dirigir, a suspensão do direito de dirigir vigente, se ele for flagrado dirigindo, a consequência disso é a cassação do direito de dirigir. E caso sejam constatadas irregularidades na expedição da primeira habilitação. Aí é o seguinte, o motorista se habilitou de uma forma irregular ou informal, caso essa habilitação não tenha sido válida, o direito de dirigir dele é cassado e ele passa a ter que cumprir novamente todos os requisitos, todo o processo de formação de habilitação para conseguir novamente a sua carteira e poder voltar a dirigir. Então vamos aqui falar sobre como recuperar o direito de dirigir para quem tem a CNH suspensa ou para quem tem a CNH cassada. E aqui a gente tem mais um dos principais diferenciais entre a gravidade de uma e a gravidade de outra. O condutor penalizado com a suspensão, ele terá que pagar a multa e também realizar o curso de reciclagem. E esse curso de reciclagem, ele é muito importante porque ele é o principal ponto que a gente tem da suspensão, que é um curso que tem uma carga horária de 30 horas de aula obrigatória e ao final do curso também vai haver a necessidade de uma prova teórica. Bem, a prova teórica é aquela prova onde o motorista tem que responder questões e demonstrar que está apto e tem o conhecimento das leis de trânsito e das normas de direção. E aí, quando a gente vem para a cassação e o motorista precisa esclarecer a gente precisa esclarecer para o motorista como ele recupera a carteira cassada, isso aqui mostra o tamanho da gravidade que é a cassação. A cassação é a perda absoluta do direito de dirigir. E para o motorista reaver a sua habilitação, ele precisa se tornar um condutor habilitado novamente. E o processo de habilitação ele parte do zero. Então, ele precisa iniciar todo o processo de formação. Nisso aqui inclui a mesma carga horária de alguém que nunca foi habilitado nas aulas teóricas, nas aulas práticas e também os exames práticos e teóricos. Ou seja, o motorista, além de responder à prova escrita, ele vai precisar passar pelo processo de direção ou pelo exame de direção mais uma vez, assim como ele fez na primeira vez que ele foi habilitado. E por fim, que eu considero algo bem importante que muitos motoristas desconhecem, é da possibilidade deles recorrerem de processos de cassação ou de processos de suspensão. Mesmo se tratando de duas penalidades muito graves trazidas dentro do CTB, é um direito dos motoristas recorrer dessas infrações porque é previsto na nossa Constituição Federal esse direito garantido em lei de que as pessoas possam contrapor aquilo que elas entendem injusto. Mas mais do que isso, é um direito dos motoristas que os processos para que a imposição dessas penalidades sejam válidas contra eles ocorram da forma como prevê a lei. E por isso, os processos abrem as possibilidades que os motoristas apresentem recursos e defesas e possam contrapor aquela penalidade. Isso aqui
garante aos motoristas uma boa possibilidade de que eles tenham essas penalidades canceladas e possam seguir dirigindo normalmente. Então, eu trago aqui também as etapas em que isso ocorre. As etapas são a defesa prévia, e aí depois nós temos um recurso em primeira instância, caso a defesa tenha sido negada, e, por fim, um recurso em segunda instância, caso o primeiro recurso tenha sido negado. Então, caso o motorista não tenha êxito, ele pode progredir nessas 3 instâncias até que ele consiga ou possa ter a chance de cancelar a sua penalidade. E aqui tem mais uma dica muito importante. Sempre que o motorista estiver recorrendo, a penalidade não será aplicada até que todas as esferas do processo administrativo tenham sido esgotadas. Ou seja, enquanto o processo durar, a penalidade não será aplicada ao motorista. Então, se ele tiver um processo de suspensão do direito de dirigir, enquanto estiver recorrendo deste processo de suspensão, ele poderá dirigir normalmente sem nenhuma restrição à sua habilitação. Caso você tenha ainda alguma dúvida sobre o processo de suspensão ou de cassação, ou caso você esteja com um processo em andamento e quiser que a gente analise a sua situação, de novo, eu falo aqui, a gente tem o link na descrição do vídeo e você pode nos enviar essa documentação que a gente faz uma consulta gratuita para o seu caso. Bem, essas foram as principais diferenças entre o processo de suspensão e cassação e eu queria deixar aqui para você uma mensagem muito importante. Apesar de muitas pessoas verem que é muito difícil reverter um processo desses, é um direito dos condutores recorrer e apresentar uma contraposição àquilo que está sendo imposto para eles. Então, existe uma boa chance dos motoristas conseguirem reverter desde que construam bons argumentos, tenham informações técnicas e possam dar subsídios suficientes para que o julgador cancele aquela penalidade, tanto de suspensão ou de cassação. Se você precisar de ajuda, nós aqui da Dr. Multas ficaremos muito felizes se conseguirmos atender você. Um abraço e até o próximo vídeo.